Pessoal, vamos tratar aqui algo que corriqueiramente cai na prova, que é a dosimetria da pena, tá? O que é a dosimetria da pena? É a aplicação da pena pelo magistrado. Por quê? A dosimetria da pena, ela é feita no método trifásico, tá? Tem 3 fases. Quais são elas? A pena base, pena provisória e pena definitiva, certo? Muito bem. A pena base está lá, o juiz fica distrito, que está no artigo 59. É um critério subjetivo, tá? A pena provisória é o que está descrito ali, previsto no artigo 61 e 65 do Código Penal, que é as agravantes e as atenuantes. E a terceira fase são as majorantes e minorantes, que estão previstas no próprio tipo penal. Já dou um exemplo de cara para vocês. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que são as circunstâncias privilegiadoras. Então, assim, sempre que tiver no Código Penal, no tipo penal, lá na parte geral do Código Penal, aumenta-se a pena, diminui-se a pena, tá? Isso trata-se de questões majorantes e minorantes. Como é que é feita a dosimetria da pena? E eles já perguntaram na prova da OAB a seguinte questão. O juiz, ao aplicar a sentença, deverá, mais ou menos assim, tá? Não me lembro muito bem a questão. Deverá analisar o artigo 59, que é a pena base, as circunstâncias atenuantes e agravantes, e numa terceira fase, as circunstâncias majorantes e minorantes. Está errado. Na primeira fase, o juiz analisa o artigo 59, a pena base. Ok. Na segunda fase, as agravantes, que está lá no artigo 61, e depois as atenuantes. E na terceira fase, as majorantes e depois as minorantes. Então, o que eu digo? Tudo primeiro aumenta e depois diminui, certo? Porque às vezes vocês dizem assim, o juiz aplica as agravantes primeiro ou as atenuantes? O juiz aplica as majorantes ou depois as minorantes? Sempre, gente, tudo tem que ser para beneficiar o réu, tá? Então, sempre sempre aumenta todas as penas e depois diminui. No caso do réu ser primário, o juiz, como regra geral, ele parte no artigo 59 com uma pena base, tá? O que é uma pena base? É a pena mínima combinada no tipo penal, certo? Tem aquelas circunstâncias que são, por exemplo, homicídio qualificado, roubo qualificado, que servem para partir de um patamar de uma pena mínima superior. Exemplo, o crime de homicídio é o que está lá no artigo 121 do Código Penal. Se vocês forem olhar, o homicídio simples, ele parte de uma pena de artigo 121 do Código Penal, uma pena base de 6 a 20 anos. Se vocês já forem para o homicídio qualificado, ele já parte de uma pena de 12 anos a 30 anos, tá? Então, o que acontece? O juiz, na hora da fixação da pena, ele vai pegar a pena mínima, se o réu for primário, bons antecedentes, todas as circunstâncias favoráveis, ele parte de uma pena mínima, uma pena base mínima. Se já tiver circunstâncias que sejam agravantes, que é a segunda fase, tá? Que tá lá no artigo 61 do Código Penal, tá? O que são as circunstâncias agravantes? São circunstâncias que aumentam a pena, tá? São circunstâncias que aumentam a pena, tá? Ter agente cometido por motivo fútil, torpe, e ali elenca. Só que às vezes não tem circunstâncias agravantes, tá? Mas tem circunstâncias atenuantes, tem circunstâncias assim que diminuem a pena. Então o juiz tem, por exemplo, o réu ser confesso. Isso é uma circunstância atenuante, está lá no artigo 65 do Código Penal. Então o juiz, só que muitas vezes, qual é a dificuldade de vocês na prova? Que as circunstâncias do artigo 59, ela fala de uma pena base que daí vai do bom senso do magistrado,
tá? Se o réu é primário, nunca se envolveu com situação desse tipo, parte de uma pena base mínima. Mas também pode ocorrer, o réu é primário e tudo, mas tem várias circunstâncias agravantes. Ah, Tati, quanto o juiz aumenta? Vai a critério de cada juiz, gente. Tem juízes, por exemplo, tem 5, 6... É demais, exagerei, vamos lá. 3 circunstâncias agravantes, tá? Ele pode aumentar 6 meses, 1 ano, 2 meses, 2 anos, pode acontecer, fica a critério do juiz no tocante às circunstâncias agravantes e atenuantes em quanto ele vai agravar a pena ou quanto ele vai atenuar a pena. Fica a critério dele, tá? Já as circunstâncias majorantes e minorantes que estão no tipo penal, vou dar um exemplo que eu acho que é um tipo penal que vai cair na prova de vocês. Atenção, é um tipo penal que eu acho que dou a sugestão, uma dica que vai cair na prova de vocês, que é o crime de feminicídio, que está no artigo 121, inciso 6 do Código Penal, que é matar mulher em relação ao gênero mulher. Tá? E que vocês têm que ler junto, associar com o parágrafo 7º, ó. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade, isto aqui é uma circunstância majorante, tá? Então, sempre quando diz no próprio tipo penal quanto deve aumentar ou quanto deve diminuir, isso são circunstâncias majorantes e minorantes. Então, repito. As circunstâncias da pena base está no artigo 59, vai a critério do juiz, que normalmente parte de uma pena base. Ou seja, o que é a pena base? A pena mínima do crime, tá? Depois tem circunstâncias, a segunda fase da pena, que é uma pena provisória, que são as circunstâncias agravantes e são as circunstâncias atenuantes. Esta aí vai do critério do juiz em aumentar ou diminuir o quanto vai aumentar ou o quanto vai diminuir, tá? Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, a critério do juiz, ou seja, o bom senso do juiz, tá? E as majorantes e minorantes está previsto no tipo penal. Atenção, está previsto no tipo penal. Esse artigo, mais uma vez eu falo, que é uma qualificadora do crime de homicídio, que é a figura do feminicídio, é uma qualificadora, deve ser associada, lida, juntamente com o artigo, com o parágrafo 7º do artigo 121. Repito pela 3ª vez. Se cair o feminicídio, vocês sempre vão ler o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, vou ver ali para ver se eu não estou falando errado, inciso 7 do Código Penal. Deixa eu ver. Inciso 6, desculpa. Inciso 6 do Código Penal, associado com o parágrafo 7º do Código Penal, que é uma circunstância majorante, tá? Que diz até quanto o juiz pode aumentar e até quanto ele pode diminuir. Já que eu falei no inciso 7º, tem algo que nós chamamos, uma figura, outra qualificadora, que é o polialicídio ou crime funcional. O que é o polialicídio ou crime funcional? Quando uma autoridade diz o seguinte, ó, contra a autoridade, eu tô lendo o artigo 121, inciso 7, tá? Do Código Penal. Quando a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parentesco ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Ou seja, são pessoas que, em razão da sua função, são mortas, tá? Então, isso chamamos de o crime de polialicídio ou homicídio funcional, certo? Outra coisa, quando você fala em dosimetria da pena, como se fixa o regime, Tati, do réu no momento da fixação da pena? Gente, de 0 a 4 anos, em regra, regime aberto. De 4 a 8 anos, regime semiaberto. Acima de 8, regime fechado. Isso é regra generalíssima. Então, vocês cuidem quando eles cobrarem em qualquer prova.
tá? Porque pode sim o juiz, o indivíduo pegou uma pena de 5 anos ser fixado em regime fechado? Pode, não é o correto, mas pode, tudo vai depender das circunstâncias. Mas para a prova da OAB, o que vocês têm que saber e têm que ver como eles vão colocar isso nas questões de vocês, tá? Se for, então, réu primário, primeira vez que tem, então, regime fechado acima de 8, regime semiaberto de 4 a 8 anos e abaixo de 4 anos, regime aberto. Nunca esqueçam que o juiz, no momento da aplicação da pena, ele pode oferecer o que nós chamamos de sursis, que está no artigo 77 do Código Penal, que é a suspensão condicional da pena, tá? Tá lá no artigo 77, mais uma vez eu falo, Código Penal aí, eu já disse que eu não pedi, eu mandei vocês estarem com o Código Penal, né? Olhem lá, a execução da pena, execução, então tu só executa aquilo que tu já tem, nunca esqueçam disso, tá? A execução da pena privativa da liberdade não superior a 2 anos, poderá ser suspensa de 2 a 4 anos, desde que tem que preencher tudo que está previsto no artigo 77, tá? Não confundam o sursis, que é a suspensão condicional da pena, com o sursis processual ou o artigo 89 do Código da Lei 9.099, tá? É a suspensão condicional da pena, que quem oferece é o juiz no momento da sentença, que esse é o sursis do artigo 77. E não esqueçam que o sursis do artigo 89 da Lei 9.099, embora ele estando mal localizado na Lei 9.099, quem oferece é o Ministério Público no momento da denúncia, tá? Porque, olha os nomes, está dizendo sursis, suspensão condicional da pena. Tu só pode receber o sursis do artigo 77 no momento que tu tem uma pena. E quem te oferece isso é o juiz, porque quem te aplica a pena é o juiz. Diferentemente do sursis processual, que nós chamamos do artigo 89. Só quem pode te oferecer o sursis do 89 é o Ministério Público no momento que ele oferece a denúncia. Tati, sou obrigada a aceitar? Não, aceita se tu quiser, tá bom? Gente, nosso lema, eu vou passar em qualquer concurso que eu fizer, certo? Beijo no coração de vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer sugestão, qualquer dúvida, chame aí, tvb@via-rs.net ou o meu Face, Tatiana VB. Um abraço para vocês, um bom estudo e eu vou passar na prova da OAB. Beijo!